meu querido, precisas de entender isso e te posicionares em conformidade com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 107, 20: enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Vou repetir. Salmos 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Irmãos, a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus transforma. E hoje, irmãos, Deus quer enviar a sua palavra ao teu coração. Então diz: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E a palavra profética que o Senhor nos deu, diz lá: eis que as primeiras coisas passaram. Eis que as primeiras coisas já se realizaram na tua vida. As primeiras coisas já passaram. E o que é que ele diz a seguir? E novas coisas eu vos anuncio. Novas coisas. Deus tem um novo tempo para nós. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Meu querido, se tu chegaste a Portugal agora nestes dias, eu quero profetizar na tua vida. Deus tem novas coisas para ti. Um novo tempo para a tua vida. Um novo tempo para a tua vida. Alguém pode dizer amém? Amém! Amém! As primeiras coisas já passaram. Irmãos, aquele tempo difícil, aquele tempo de dificuldade, aquele tempo em que tu semeavas e não vias crescer, aquele tempo em que tudo era difícil e parece que nada dava certo. A Bíblia diz que essas coisas já passaram. É um novo tempo. É um tempo onde a glória e a presença de Deus vão marcar a tua vida. E o que o Senhor nos quer dizer hoje é que, no texto, diz lá: as primeiras coisas já passaram, eis que novas coisas vos anuncio, e antes que venham à luz, eu vos as faço ouvir. Então, irmãos, o segredo agora é ouvir aquilo que Deus quer te dizer. Relativamente ao quê? Às novas coisas que Ele tem para a tua vida. Então tu precisas hoje, meu irmão, de sintonizar o teu espírito com o Espírito de Deus. Porque Deus, Ele fala. O problema é que nós às vezes não ouvimos. Deus fala. Mas muitas vezes o problema é que nós não ouvimos. Então hoje, durante esta ministração, Deus quer falar contigo. Mas tu precisas de ouvir o que Deus está a dizer à sua igreja. Jesus diz em Apocalipse várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está a falar. Novas coisas tem para ti. As coisas já se realizaram. Novas coisas, mas tu precisas de ouvir, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta e ela nos ajuda a alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Então, irmãos, recebe esta palavra profética. As coisas primeiras já passaram. Novas coisas eu te anuncio. Novas coisas eu te anuncio no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira. Novas coisas eu te anuncio, diz o Senhor. Novas coisas eu te anuncio. Aleluia. Irmãos, e por isso nós temos a ousadia de declarar que este ano é tempo de novas conquistas. Se Deus nos está a anunciar coisas novas, se Deus diz que as primeiras já se realizaram, então nós podemos sonhar e crer. 2009 será o ano de novas conquistas. E nós como igreja vamos conquistar grandes coisas, irmão. Tu ainda não viste, tu nem imaginas aquilo que Deus vai fazer através da tua vida, através da minha vida, através das nossas vidas juntos. Deus vai fazer grandes coisas. Porque o meu Deus é um Deus de grandes coisas. Não é um Deus de pequeninas coisas. É um Deus de grandes coisas. A única coisa que Ele te pede é que tu creias. Que tu não duvides, mas que creias. O que é que Ele disse àquele homem quando disse: Senhor, a minha filha está a morrer. Se podes fazer alguma coisa, Senhor. E o Jesus disse: se eu posso fazer, eu te digo, crê e verás a glória de Deus. Então hoje, meu querido, é importante como igreja nós sabermos isso. E eu creio, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida.
E digo-te mais, se tu não creres, eu creio, e Deus vai fazer pela minha fé na tua vida. Porque eu creio que Deus vai fazer na tua vida. Este ano Deus vai fazer. Porque Ele me deu esta palavra. Novas coisas eu te anuncio. Um novo tempo na tua vida. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, relativamente a isto é importante sabermos algo que o Espírito Santo nos quer dizer hoje. E por isso quero-te convidar a abrir a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes está antes de Isaías. Eclesiastes, antes de Cantares de Salomão. Eclesiastes, no capítulo... Aleluia. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5 a 7. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5 a 7. Aleluia. Eu vou colocar aqui o texto. Está aqui. Ok. Está aqui. Ok? Eclesiastes 8, 5 a 7. Diz assim, eu vou ler a palavra do Senhor. Eclesiastes 8, verso 5 ao verso 7. Diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Irmãos, eu vou ler, irmãos, outra vez, mas agora nesta tradução. Diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará mal algum. E o coração do sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Diz comigo, o coração do sábio, ele vai discernir o tempo e o modo. Porquê? Porque para todo propósito há tempo e modo. Olha o que é que a Bíblia está a dizer. Olha o que é que Deus está a te dizer hoje. Para cada propósito na tua vida há tempo e modo. Olha o que diz a seguir. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder. E como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Então, o que Deus está a dizer aqui é o seguinte: o problema nas nossas vidas não é que Deus não tenha algo para a tua vida, não é que Deus não tenha sonhos para ti, não é que Deus não tenha bênçãos para a tua vida. O problema é que nós não sabemos discernir, não sabemos entender os propósitos que Ele tem para a nossa vida e mais, entender o tempo e o modo que Ele já determinou para que esses propósitos sejam manifestos na nossa vida. E há um mal, há um perigo, há um inimigo dos propósitos de Deus na tua vida. Qual é o mal, diz a Bíblia? Porque não sabe o que há de suceder. Irmãos, a falta de conhecimento impede que os propósitos de Deus aconteçam na tua vida. A falta de conhecimento, a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso é que Ele nos disse no início do ano: as coisas já passaram, as primeiras coisas já passaram, novas coisas te anuncio, mas eu te as faço ouvir. Porque é no ouvir aquilo que Deus quer fazer que Deus te vai ajudar a alcançar. Então, irmãos, para cada propósito temos que discernir o tempo e temos que discernir o modo, porque para cada propósito há tempo e há modo. Então hoje, irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Se hoje o teu chamado, se aquilo que Deus tem para a tua vida, se os sonhos que Ele colocou no teu coração, se as palavras proféticas que Ele já te falou e confirmou, se ainda não aconteceram, não é porque Ele falhou, não é que a culpa é dele. É porque nós não estamos a discernir e porque nós não estamos dentro no conhecimento. Não conhecemos, não entendemos. E essa falta de conhecimento está a destruir os propósitos que Ele tem para a tua vida. Então é importante, irmão, tu estás num lugar, tu estás numa igreja onde a palavra de Deus é verdadeiramente pregada.
onde o Evangelho verdadeiro é pregado, onde o Espírito Santo verdadeiramente ensina a palavra. Porque, irmãos, é através da sua palavra que tu és curado e liberto. É através da sua palavra que tu recebes o conhecimento para receberes e alcançares os propósitos que Deus já tem para a tua vida. Então, irmãos, temos que fazer o quê? Temos que discernir, temos que entender. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, porque eu te quero fazer uma pergunta para tu responderes diante de Deus. Tu tens consciência dos propósitos que Deus tem para a tua vida? Tu tens consciência do chamado que Deus tem para a tua vida? Tu tens consciência daquilo que Deus já determinou até antes de tu nasceres? Diz a Bíblia que antes de tu nasceres, Deus já tinha determinado todos os dias da tua vida. Então, meu querido, se tu tens consciência disso, hoje eu quero te perguntar, tu tens discernido o tempo e o modo como isso vai ser feito? Como isso vai ser alcançado? Porque a palavra de Deus diz, para cada propósito existe um tempo e um modo para ser alcançado. Então, irmãos, nós temos que aprender a discernir. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E o primeiro ponto, irmãos, para tu entenderes e discernires a voz de Deus é tu estás no lugar certo. É tu estás no lugar certo. Irmãos, e a igreja do Senhor é o lugar certo para tu estares. Que este ano tu possas fazer um compromisso de dizer, Senhor, eu vou ser fiel à igreja. Eu vou ser fiel a ti. Eu não vou falhar ao domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. E aconteça o que acontecer, eu quero fazer um propósito de todos os domingos deste ano eu poder estar na tua presença, junto com os meus irmãos, a ouvir a tua voz através da tua palavra. Irmãos, isto é muito sério, porque o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus quer te dar o conhecimento, mas Ele vai dar-te aonde? Na sua casa. Na sua casa é onde Ele te quer alimentar. Então, meu querido, tu que estás aqui hoje pela primeira vez, não foi por acaso que Deus te trouxe aqui. Ele quer fazer coisas na tua vida, mas Ele está à espera da tua atitude. Ele está à espera que tu dês a resposta certa. E por isso hoje, meu irmão, toma uma decisão diante de Deus, porque o Espírito Santo está a falar contigo através das minhas palavras. Eu não te conheço, mas Deus conhece-te. E por isso hoje, que tu possas dizer, eu quero, Senhor, aprender a discernir o tempo e o modo, porque eu quero alcançar os teus propósitos para a minha vida. E eu quero estar debaixo desta cobertura espiritual, porque se tu determinaste sobre esta igreja que tu vais determinar novas conquistas, então eu quero estar debaixo desta unção. Eu quero estar debaixo dessa bênção. Eu não quero sair do centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vamos abrir agora a Bíblia em Gênesis e vamos ver um exemplo disso. Gênesis, capítulo 37. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Amém? Já todos abriram? Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia. E vamos ver o exemplo prático daquilo que eu estou a falar. Gênesis 37. Quem é que já ouviu falar de José? José do Egito. José, não é? Que foi vendido pelos irmãos, que passou um período na sua vida de muitas dificuldades. Por exemplo, foi preso injustamente, foi escravo injustamente, foi esquecido na prisão injustamente, mas depois de mais ou menos 20 anos, ele foi colocado por Deus como governador de todo o Egito, como primeiro-ministro do Egito. Só acima dele, a única pessoa que havia era o faraó, o rei do Egito, só o faraó. Agora vamos ver uma coisa interessante, irmãos, relativamente a isto que eu te quero dizer. Olha o que é que diz a Bíblia. Gênesis 37,
Verso 5. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 9. E teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: olha, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, Deus anunciou a José o quê? Novas coisas. Deus disse a José o quê em sonhos? Os teus irmãos, até o teu pai e a tua mãe, se vão inclinar perante ti. Deus, irmãos, anunciou. José ouviu. E José compartilhou isso. Só que, irmãos, o que é que aconteceu? Quando ele compartilhou, os outros que ouviram, rejeitaram e odiaram José. Irmãos, quando Deus fala com alguém, tu tens de ter muito cuidado com quem tu falas. Tu tens de ter muito cuidado com quem tu compartilhas os teus sonhos, as visões que Deus te dá. Porque, irmãos, existem pessoas que vão ser instrumentos nas mãos do diabo para destruir os teus sonhos, para destruir os projetos, os planos, os propósitos que Deus tem para a tua vida. Por isso, meu querido, tem muito cuidado com quem tu falas. Porque se Deus falou contigo, aquilo que Ele disse vai acontecer. Mas, o que é que nós estamos a aprender aqui? Eu tenho que aprender a discernir o tempo e o modo. Lá está. Não basta saber o que Deus tem para a tua vida. Tu precisas de saber o tempo que Ele determinou para que isso aconteça e o modo, a estratégia que Ele já determinou para que tu alcances o propósito que Ele tem para a tua vida. Então José recebeu a palavra do Senhor. Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Tinha 17 anos quando recebeu a palavra do Senhor, mais ou menos. Era um jovem. Mas sabes, meu querido, o que ele não discerniu foi o tempo e o modo. A Bíblia diz, irmãos, que por causa disto, os irmãos o procuraram matar, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Eles não o mataram, pois não? O que é que aconteceu? Venderam-no aos ismaelitas, ao meu povo. Amém? Porque eu sou Ismael, então os ismaelitas. Não é o meu povo, não é? Deixe de ser, irmãos, são do Dubai, eles têm encher de dinheiro e mamar. Amém? Irmãos, os ismaelitas compraram José e venderam José onde? Ao Egito. Os ismaelitas já eram do negócio, hein? Já viram? Venderam José aos egípcios. Quando ele chegou ao Egito, escravo, rejeitado pelos irmãos, o pai pensava que ele tinha morrido, porque os irmãos disseram que um animal feroz matou, comeu, levaram as vestes dele com sangue, para o pai ver que o filho tinha morrido. Coitadinho do pai, sofreu muito, porque era o filho preferido. A Bíblia diz que ele foi vendido, foi declarado morto, quando ele ainda estava vivo, e a Bíblia diz que lá no Egito, o general dos exércitos de Faraó, Potifar, comprou José. Ele passou a ser propriedade de um homem pagão, de um homem ímpio. E o que é que Deus lhe disse? Que ele seria, o feixe dele seria o quê? O mais alto. Que o sol, a lua e as estrelas iriam fazer o quê? Se prostrar perante ele. E qual era a situação que ele estava a viver naquele momento? Pouco tempo depois de ouvir a palavra do Senhor, o que é que ele estava a viver? O contrário. Em vez de ele ser adorado, venerado, respeitado, ele estava a ser o quê? Escravizado. E nas mãos de alguém que nem servia a Deus. Pensa nisto. Pensa isto na tua vida.
Situações que já aconteceram na tua vida, que hoje tu dizes, porquê que Deus permitiu isto na minha vida? Talvez José, naquele momento, deve ter chorado muito. Longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos. Magoado por aquilo que os irmãos lhe fizeram. Os irmãos dele, os próprios irmãos que ele amava. Na casa de um senhor egípcio pagão, que ainda por cima era militar. E se tu ouves o Bolsonaro e até tremes, imagina o Potifar, irmão. O fulano era general. Imagina ele na casa de Potifar, quando o outro dava uma ordem, o José até tremia. E José devia chorar e dizer, Senhor, será que eu ouvi mal a tua voz? Será que aqueles sonhos que tu me tiveste eram apenas obra da minha imaginação? Mas nós sabemos que não. Sabemos que Deus falou com José. Só que o tempo não era aquele. O modo era outro que ele estava à espera. E a Bíblia diz que ele esteve na casa de Potifar, até que um dia a mulher de Potifar olhou para José. José diz a Bíblia que era bonito. Era agradável aos olhos. E a mulher de Potifar olhou para José e desejou José. Quis deitar-se com José. E agarrou-se a José e disse, deita-te comigo. A egípcia era, irmão Lourdes. Só que José, irmão, olha para mim, o que eu te vou dizer agora é muito importante. José, ele era um homem de Deus. E mesmo que as coisas na vida dele, as circunstâncias, estivessem a existir contrárias àquilo que ele tinha ouvido de Deus, ele não deixou que o pecado desse lugar à sua fé. A Bíblia diz que José, quando aquela mulher se agarrou a ele, José fugiu daquela mulher. E até fugiu deixando a própria roupa nas mãos daquela mulher. Ele fugiu porque ele não queria pecar contra o Senhor. Ele podia estar a viver algo diferente, mas ele sabia que Deus é Deus. Ele sabia que o Deus que falou com ele iria fazer. Podia não ser no tempo ou no modo que ele espera, mas Deus iria fazer. E a Bíblia diz que ele fugiu. Irmão, sabe o que aconteceu? Aquela mulher desesperada, aquela mulher com a roupa de José, ela quis se vingar de José. E ela disse, não quiseste deitar comigo? Então agora vais para a prisão, ou vais morrer até, vais ser morto. Eu acho que o que ela queria mesmo era matar José. E quando o marido chegou a casa, sabes o que é que ela foi fazer? Foi ter com o marido a chorar e dizer, ai, eu fui violada pelo teu servo José, aquele que tu tanto gostas. E está aqui a prova, olha a roupa dele nas minhas mãos. Potifar, irmão, o que é que fez Potifar? Instigado pela mulher, não matou José, porque a mão do Senhor estava sobre José. Mas mandou José para onde? Para a prisão. Mandou José para a prisão, irmão. E quando José chegou à prisão, a Bíblia diz que ele, irmão, desceu no fundo do poço. Repara, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, comprado pelo Potifar, preso injustamente. E quando ele está na prisão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com José e José começou a achar graça ao chefe da prisão. E o chefe da prisão pôs José como o chefe dos presos. E a Bíblia diz que 2 presos caíram ali na prisão, o padeiro e o copeiro do rei, o faraó. E aqueles 2 tiveram um sonho e contaram o sonho a José. José tinha o Espírito de Deus e interpretou os sonhos. O que é que José disse ao padeiro? Disse assim, padeiro, o teu sonho significa que daqui a 3 dias tu vais morrer. O faraó vai te matar. E o copeiro, José disse ao copeiro, o teu sonho significa que daqui a 3 dias o faraó vai te levantar outra vez ao posto e à responsabilidade que tu tinhas. 3 dias depois aconteceu, o padeiro foi morto e o copeiro voltou à sua função de copeiro do rei. Só que o copeiro disse o que a José? José, se realmente o que tu dizes é do Senhor, eu vou apelar a ti diante do faraó, porque tu estás preso injustamente. Só que, irmão, sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu-se de José, irmão. Também faz lógica, não é, copeiro? Não é? Também tem alguma lógica, não é? Se fosse o padeiro, se calhar a coisa tinha sido diferente. Mas, irmão, José foi esquecido na prisão. Porquê, irmão? Porque o tempo e o modo não é aquilo que tu queres ou que tu pensas. É o que Deus já determinou. Deus já determinou.
E sabes o que é que aconteceu, irmão? Vamos ver a Bíblia, o que é que aconteceu. A Bíblia diz-nos, irmãos, que de repente Faraó teve um sonho. Deus deu um sonho a Faraó. E o sonho era estranho. Vacas que comiam outras vacas. Vacas magras que comiam vacas gordas. E o Faraó estava perturbado e ninguém no Egito conseguia interpretar aquele sonho. Porquê? Porque o sonho era de Deus. E só quem tem o Espírito de Deus podia interpretar o sonho que vem de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Que o copeiro se lembrou finalmente. O copeiro disse: "Oh Faraó, a minha cabeça. Ai! Então não é? Lembras-te, tu mandaste para a prisão, que a gente os dois apanhámos aquela babadeira e tu ficaste zangado e mandaste para a prisão. Lembras? Olha, Faraó, lá na prisão, um jovem hebreu, de nome José, ele interpretou o meu sonho e tudo o que ele disse aconteceu. O Espírito de Deus está naquele jovem hebreu." E Faraó disse o quê? "Chama já José." E José, irmão, foi chamado à presença do Faraó. Irmãos, eu imagino o que é que José deve ter sentido quando o Faraó lhe chamou, irmão. Eu acho que José deve ter pensado assim: bem, isto não pode piorar mais. Eu acho que se isto for para piorar agora, é agora que eu vou partir para a glória. Não é? Porque pior que isto é impossível. Já não há mais o que descer. Não posso descer mais. Agora só posso subir. E a Bíblia diz que quando José se apresentou perante Faraó, Faraó contou o sonho e José interpretou o sonho. E a Bíblia diz que Faraó colocou o anel dele no dedo de José e disse: "A partir de hoje te nomeio governador de todo o império do Egito." Irmão, José, de um dia para o outro. Porquê, irmãos? Porque aquilo que Deus fala não passará. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Só que o tempo e o modo não eram aqueles que José pensava. Assim também na tua vida, meu querido. O tempo e o modo não são aqueles que tu pensas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então tu precisas hoje, irmão, de estar num lugar, numa igreja, onde a palavra de Deus é pregada, para tu poderes o quê? Alinhar a tua vida com a palavra, discernir o tempo e o modo e alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. É muito importante isso. Então, irmãos, hoje, que tu possas dizer assim: se José, mesmo não sabendo, permaneceu firme, então hoje eu faço uma escolha. Permanecer firme, mesmo perante circunstâncias difíceis, mesmo perante situações difíceis, eu vou permanecer firme, porque eu sei que Deus tem um tempo e um modo certos. E Ele me fará ouvir este ano aquilo que Ele tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora vamos ver o que é que aconteceu. Vamos lá. Gênesis 42. Vamos avançar uns capítulos. Passaram, entretanto, quase 20 anos. Pouca coisa, não é? 20 anos. Gênesis 42. E vamos ler o verso. Gênesis 42. Aleluia. Estou aqui à procura. Aleluia. Verso 6. Gênesis 42, 6. Diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto em terra perante ele. Olha o que é que aconteceu, irmão. Olha o sonho. Olha o sonho. Os irmãos, quem era o governador da terra do Egito? José, já expliquei porquê. José, só ele é que dava autorização de venda ou de compra. E porque havia fome, os irmãos de José vieram aonde comprar pão? O único lugar que havia pão, o Egito. Porquê? Porque José administrava o Egito, da sabedoria de Deus. E a Bíblia diz-nos que José, quando os irmãos entraram, irmãos, e se prostraram, meu querido, José olhou e conheceu os irmãos. E lembrou-se do quê, irmão? O que é que ele se deve ter lembrado ali? Passaram muitos anos, irmãos, 20 anos quase.
José tinha 17, mais ou menos. Aquele já estava quase com 40 anos. Era um homem feito. E quando ele viu os irmãos se prostrar, meu querido, ele lembrou-se do sonho. Ele lembrou-se do feixe. E os outros feixes a prostrarem-se. E olha o que é que a Bíblia diz. Olha, verso 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. E José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Irmãos, aqui Deus começou a mostrar a José que tudo o que ele já falou já estava a acontecer. E há coisas, irmãos, que Deus te falou que já estão a acontecer, só que tu ainda não entendeste, tu ainda não discerniste isso. Mas Deus quer te mostrar, Deus quer falar, Deus quer dizer: eu já estou a cumprir o que eu te prometi. Eu já estou a cumprir o que eu te prometi. Olha o que é que diz a Bíblia. Os irmãos não conheceram José, mas José conheceu os irmãos. Agora vamos pular para o capítulo 45. Capítulo 45. Aleluia. Verso 1, Gênesis 45, 1 diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Irmãos, também eu? Quer dizer, eu vendi o camarada. Eu pensava que ele já tinha morrido. E de repente eu venho a saber que o governador do império do Egito, do império dos que construíram as pirâmides, o governador daquela terra, o único lugar onde havia pão no mundo, era o irmão deles que eles venderam para o Egito. Irmão, eles devem ter ficado, irmão, desculpem a expressão, eles devem se ter borrado todos. Completamente, irmãos. Porque eles devem ter dito uns para os outros: se este é José, hoje nós vamos morrer. Hoje nós vamos nos encontrar com o Eterno. Ruben, prepara-te. Simeão, fecha os olhos que vai ser rápido. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? O modo e o tempo são diferentes. Deus tem coisas para a tua vida, mas Ele vai fazer de forma que tu nem imaginas, porque Ele é Deus. Ele diz que os pensamentos dEle são mais altos do que os teus. Mas tu precisas de ouvir a voz dEle e permanecer firme, perseverar, não desistir. José ouviu a voz sempre, nunca José deixou de ouvir. Por isso é que ele interpretava os sonhos, porque a comunhão com Deus nunca José permitiu que fosse quebrada. Nunca, na prisão, na casa de Potifar, nunca José permitiu que Deus deixasse estar com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que José chegou onde Deus queria que ele chegasse, não da forma como ele queria, mas no tempo e modo que Deus já tinha determinado. Vamos continuar a ler. Olha o que diz a Bíblia. Verso 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Aleluia. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Porque naquela altura estava Judá a dizer: eu bem disse, vocês não deviam fazer isso. Não vos irriteis contra vocês próprios. Diz assim: não vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Irmão, olha o homem a discernir as coisas. Olha o que é que José entendeu. José entendeu que Deus o enviou à frente deles para preparar lugar para eles no Egito.
que tudo o que ele passou foi a escola de Jeová, foi a escola do Todo-Poderoso para ele se tornar governador do Egito. Irmão, olha para mim, quando ele esteve na casa de Potifar foi onde ele aprendeu o que é que o egípcio come, o que é que o egípcio não come, o que é que uma despensa do Egito tem que ter. O que é que a mulher egípcia usa para cozinhar, os temperos, tudo. Ele aprendeu tudo, porque ele era o mordomo da casa de Potifar. E quando ele foi para a prisão, irmão, ele aprendeu a lidar com os piores do Egito, os criminosos, os aldrabões, os vigaristas. Ele aprendeu a lidar com essa escumalha toda, porque como governador, ele precisava de saber discernir quem era o homem correto e o homem incorreto. Irmãos, o que José passou foi a escola de Deus para que a missão dele fosse cumprida. Irmãos, eu te digo hoje, aquilo que tu estás a passar na tua vida é a escola de Deus para que a missão de Deus seja cumprida na tua vida. A missão de Deus está a ser cumprida na tua vida, irmão. O Espírito de Deus te diz, abre o olho, crê na palavra, porque aquilo que tu estás a passar não é em vão, porque está escrito, Romanos 8, todas as coisas contribuem juntamente para o teu bem, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, irmão. Deus tem um propósito para nós como igreja. Mas isso só vai acontecer no dia em que tu, como José, dizeres, eu vim à vossa frente, eu vim para que hoje vocês pudessem ter pão para comer. Oh, meu querido, Deus está a falar tão forte connosco hoje. Deus quer cumprir o propósito na tua vida. E aquilo que tu tens passado, irmão, a prisão que tu tens passado, a escravidão na tua vida, não é em vão. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 6, reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, fica de pé agora onde tu estás e diz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Este ano é o ano, Senhor, em que eu verei com os meus olhos o cumprimento do teu chamado na minha vida. Porque eu creio que, tal como José, tudo o que tem acontecido na minha vida, até o facto de eu hoje estar aqui nesta terra, eu sei que tu estás comigo. E eu sei que o tempo e o modo pertencem a ti, mas eu me posiciono hoje como José para discernir aquilo que tu tens para a minha vida. Irmão, se José não tivesse discernido, o que é que tinha acontecido, irmão? José tinha matado os seus irmãos. José tinha destruído o povo de Israel. José tinha impedido que Jesus viesse à terra. Mas graças a Deus que José era um homem que discernia a voz de Deus. Não foram vocês que me enviaram para o Egito, disse ele, mas foi Deus que me enviou à vossa frente para vos conservar a vida. Meu querido, hoje, onde tu estás aí, começa a orar ao Senhor e começa a dizer, Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu me queixei, por todas as vezes que eu amaldiçoei a minha vida, todas as vezes que eu disse, Senhor, estou farta desta situação, Senhor, eu agora me arrependo diante de Ti, porque eu reconheço que para cada propósito existe um tempo e um modo. E revela-me, Senhor, qual é o tempo. Revela-me, Senhor, qual é o modo. E se aquilo que Tu revelaste ao pastor Ismael é verdade, então o tempo e o modo estão a chegar.